Bom, então vou fazer esse vídeo para explicar o porquê que eu resolvi criar um canal. Eu sou Gabriela, eu tenho 31 anos e eu, desde criança, desde 4, 5 anos, sempre me interessei por questões de outros países, viagens, idiomas. Isso sempre foi e esteve muito presente na minha vida desde muito nova. E eu sempre ouvi ao longo da vida que eu fazia escolhas um pouco incomuns em relação às outras pessoas, tinha hábitos incomuns, fazia que a minha vida não tinha um percurso tão parecido com as demais pessoas que eu convivia e que eu conversava. E muitas pessoas acabam me pedindo dicas de viagem, de trabalho, enfim. Eu comecei a perceber que meu conhecimento, minhas experiências poderiam ajudar ou mesmo tirar dúvidas de outras pessoas. Às vezes até trazer informações que não são tão comuns de se encontrar, até porque eu tive dificuldades para encontrar esse tipo de abordagem, assunto e conteúdo quando eu precisei, né? Então eu não encontrei, então tive que buscar vivenciando mesmo. E aí acaba que você passa por algumas dificuldades que talvez se alguém tivesse falado, você poderia evitar isso. Então esse é o meu objetivo, é compartilhar as minhas experiências de modo que elas possam trazer tanto um conhecimento como ajudar algumas pessoas que passam ou querem saber como funcionam determinados assuntos. Então eu sou brasileira de São Paulo, nascida em São Paulo, vivi até os 19 anos eu só tinha morado em São Paulo. Dentro da minha faculdade tinha uma ONG chamada IESEC, e essa ONG acabou me despertando para uma possibilidade de um intercâmbio voluntário, enfim, que eu tinha condições na época de fazer, né? Então eu acabei com 19 anos indo morar na Sérvia. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E passei pela Alemanha antes de chegar na Sérvia. Morei na Sérvia durante 4, 5 meses. Depois da Sérvia, retornei ao Brasil. Comecei a trabalhar aqui, utilizando o idioma inglês. Então eu acabei mantendo contato com estrangeiros por conta disso. Então aprendendo, obviamente, culturas diferentes, interagindo com culturas diferentes ao longo da minha faculdade inteira. Eu sou formada em comércio exterior, que também tem a ver com o que eu gosto de fazer na vida, né? Então eu estudei comércio exterior e acabei voltando à minha área de trabalho e atuação para marketing internacional. É lógico que teve vários pontos até trabalhar com marketing internacional, tive que fazer um monte de coisa para chegar nesse ponto. E em 2019 eu decidi morar na Argentina, fiz um trabalho na Argentina durante alguns meses, porque eu queria aprender espanhol também. Eu falava inglês, mas achei que o espanhol seria um idioma importante para mim, para minha carreira. Então eu fui morar na Argentina, aprimorei o espanhol, depois fiz aulas, enfim. E ao retornar ao Brasil, logo na sequência veio uma pandemia. E essa pandemia me fez repensar a maneira como eu trabalhava. Eu trabalhava remotamente, mas eu sabia que era provisório. Eu acabei, assim, me acostumando e profundamente com o home office. Eu achei que me deu uma liberdade absurda em relação a várias coisas, e principalmente ao fato
de não precisar me locomover. A cidade de São Paulo é uma cidade caótica, tem um trânsito insuportável. Eu passava horas do meu dia indo e voltando do trabalho, seja de transporte público ou de carro, tanto faz, é horrível do mesmo jeito. Então eu me sentia muito mal, e quando eu percebi que existia um outro método de vida que não era aquele, eu não queria mais voltar pro método antigo. Então eu fiquei pensando como é que eu faço pra viver assim pra sempre. Eu não queria, assim, nunca mais voltar pro que eu tinha antes, né? Que é, enfim, nunca gostei de acordar cedo, nunca gostei de passar esse percurso para ir pro trabalho. Isso não é uma coisa de falar, eu adoro fazer isso. Claro que não. Eu fazia porque eu tinha que fazer, não tinha opção. Então, esse fato de ter trabalhado em casa, ele começou a mudar uma coisa em mim. Eu não queria mais ter que retornar. Então, eu ia pensar como eu poderia trabalhar remotamente, e percebi que eu poderia trabalhar remotamente não só para o Brasil, mas para outros países. E foi aí, essa virada de chave, que eu entendi que sim, eu poderia trabalhar para outros países, ganhar numa moeda mais forte, consequentemente ganhar mais, e fazendo menos do que eu fazia aqui no Brasil. E isso acabou me possibilitando também sair do Brasil durante esse período. Então eu fui embora, eu fui morar no Egito, eu passei 2 anos no Egito. Também não foi uma coisa assim planejada, nunca tinha imaginado morar no Egito, foi algo que surgiu, a opção surgiu, eu fui e comecei a trabalhar remotamente para a Europa, porque o fuso horário é praticamente o mesmo. Isso me abriu muitas portas. Eu pude morar num lugar que ainda é pouco explorado, principalmente por brasileiros, pelo menos da maneira com que eu fiz esse dito de morar lá, e na região que eu morei. Eu mesma não pude, eu nem encontrei pessoas que faziam a mesma coisa que eu lá. Durante os 2 anos, eu nunca encontrei um brasileiro que vivesse da mesma forma, trabalhando remoto enfim, não sei se fui a única, mas eu não encontrei. E eu tive essa oportunidade de mudar com a minha família inteira pro Egito. Nós todos trabalhamos remoto. A partir de um certo tempo eu consegui que essa oportunidade não fosse só para mim, eu consegui estender para minha família, ensinar para eles como fazer isso. E então nós viramos uma família nômade, né? Eu voltei ao Brasil depois de 2 anos, por diversos motivos, mas eu tinha uma certeza que eu não queria mais viver em São Paulo, que foi a cidade que eu nasci. Então eu procurei outro lugar no Brasil que me atendesse melhor, porque eu realmente me desacostumei com muitas coisas que existem aqui e que não me faziam bem. Uma delas é a questão de segurança pública, a questão de trânsito. Para quem mora em São Paulo sabe que o trânsito não é uma questão só... É uma questão que mexe com a nossa saúde mental mesmo, sabe? A população, a aglomeração de pessoas, a movimentação da cidade é uma coisa que pra mim me adoece. Então eu não consigo mais morar em São Paulo. Por isso eu optei em procurar um novo lugar. Acabei encontrando uma cidade que me atendeu muito bem aqui no litoral do estado de São Paulo também. Então, enfim, eu hoje trabalho remotamente para outros países, porém morando no Brasil, agora que eu já estabeleci a minha carreira, digamos assim, nesse segmento, enfim, nessa modalidade. E eu viajei para outros países enquanto eu trabalhava, porque isso me dá flexibilidade. Então, eu conheci outros países também. Conheci a Turquia, conheci a Itália. Eu tive a chance, né, de conhecer esses países e explorar um pouco mais. Antes mesmo, como a viagem já faz parte ali do meu dia a dia, dos meus sonhos, eu também explorei um pouco mais a América do Sul. Então conheci o Uruguai, morei na Argentina, fui à Bolívia. Recentemente eu retornei
dos Estados Unidos, foi a primeira vez. Então, ao longo dessas viagens todas, eu fui acumulando experiências. Então, a minha ideia é compartilhar como eu fiz, evitar que as pessoas cometam os mesmos erros que eu cometi, porque eu não sabia, né, dentro dessas experiências, não só de viagem, mas como de trabalho remoto também, e falar como é a realidade de um trabalho remoto, não só a parte boa, que é glamourizada, né, que é viajar pra lá e pra cá, tem a parte ruim também, tem, enfim, várias coisas, nada é perfeito, né? Então tem a parte dos problemas, tem a parte da liberdade, que é a que, assim, me dá a certeza de que é isso que eu quero fazer, mas nem tudo são flores, né? Um outro ponto, então é isso, eu criei o canal para compartilhar tanto as minhas experiências de trabalhar remoto, como que funciona isso, que eu nunca imaginei que era assim. Enfim, foi um processo para mim e demorou muito justamente porque eu não tive a informação facilmente na internet. Então a minha ideia é compartilhar isso para quem tem curiosidade ou quem tem vontade de fazer isso e explicar também os riscos que estão envolvidos nesse processo e os requisitos também, né? Entender o que você precisa fazer para seguir nesse caminho, se você quiser, ou perceber que por conta das dificuldades não faz sentido para você. E as viagens, explicar o que eu passei, tanto por curiosidade, porque muita gente me perguntava isso, assim, mas como assim? Sei lá, Sérvia, meu Deus, o que tem lá? Egito, nossa, que lugar, pirâmide, sabe? As pessoas têm um senso comum em relação a isso. E eu também tinha, antes de ir pra lá, eu não sabia um monte de coisa que eu aprendi que inicialmente me chocaram, assim, mas entregar essas informações, compartilhar essas informações, pra mim é uma coisa muito importante. De alguma forma eu posso ajudar mais pessoas. E é isso. Como eu percebi que eu tinha um estilo de vida muito diferente, eu resolvi compartilhar ele e contar. Enfim, são muitas histórias, então eu vou tentar fazer mais detalhado possível e dividindo ali os vídeos com todas essas experiências.